Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre a nossa vida em Cristo. Uma nova vida debaixo da graça, uma nova vida segundo o Espírito de Cristo e o Espírito de Santidade. Vou fazer uma leitura básica, boa, se encontra no livro de Romanos. Escreveu o apóstolo São Paulo, capítulo 8, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha o segredo. Não há condenação para a nossa vida em Cristo Jesus. Tem gente que só prega, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, mas não mostram a parte B do versículo. A parte B do versículo diz assim: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer, eu não ando segundo a carne. Essa lei do Espírito de vida, ela me livra da lei do pecado, que era a lei antiga, e da morte. Se nós vivêssemos pela lei, hoje nós estaríamos mortos. Portanto, o que era impossível à lei, visto que como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou a carne no pecado. Entendeu? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o quê? De novo, o Espírito Santo de Deus. Amém? Porque os que são guiados pela carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são guiados pelo Espírito para a coisa do Espírito. Vamos entender o que é inclinação. Se dedica às coisas da carne, aos afazeres da vida, aos prazeres carnais. Quais são os prazeres carnais? Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Lembre-se, os que vivem na carne, nos prazeres carnais, eles não querem saber de Deus. Eles nunca vão poder agradar a Deus. Aí eles pedem as coisas para Deus, mas não vão poder agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Presta atenção. Se a pessoa não tem o Espírito de Deus, ele não pertence a Deus. Pertence a quem? Pertence a quem? Ao diabo. Porque todo aquele que tem o Espírito de Deus, ele pertence a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não pertence a Jesus. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O Espírito do homem vive por causa da justiça de Deus. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Como posso mortificar as obras do corpo? É jejum, consagração, palavra, buscando a Deus, indo para as vigílias, indo para a oração no meio-dia, indo para os cultos. Isso você vai mortificando os seus prazeres carnais. Quais são os prazeres carnais? Não vou ficar em casa porque hoje tem um jornal e eu quero ver o jornal. Hoje tem Big Brother. E o Big Brother é importante. Não é importante, não é melhor do que o culto, não é melhor do que a palavra, não é melhor do que Jesus, não é nada. Tem muita prostituição lá, então você vai alimentar a sua carne. Porque os olhos são a candeia do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Em outra tradução, será luz. Se tu vê coisas pornográficas, coisas que não agradam a Deus, o que vai acontecer contigo? Tu vai entrar em trevas, tu vai viver uma vida de trevas. E dentro de você vai ser só trevas, não vai ter nada de bom. Agora, quando você se dedica a Deus
e busca a Deus, consagra a sua vida, faz a vontade de Deus, aí é diferente. Você tem uma vida com Deus. Você não põe coisas más diante dos seus olhos. Você não cobiça a mulher do próximo. Você não cobiça a mulher do irmão. Você não cobiça nada. Você não deseja nada que aquela pessoa tem. Você tem desejo de ter o que é seu. Entendeu? Porque você vive no Espírito. Então você não se inclina para as coisas da carne. Né? As coisas da carne, ela é inimiga de Deus. Como nós lemos ainda agora. E nós, se mortificarmos o corpo, nós viveremos. Viveremos para quem? Para Deus. Para Deus. Agora, se nós alimentarmos a nossa carne, o nosso ego, aí o negócio pega. Por quê? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Tem muita gente dizendo, eu sou filho de Deus. Eu sou filho. Não, presta atenção. Tem muita gente aí que é criatura de Deus. Filho de Deus, ele é o que? Guiado pelo Espírito de Deus. Vou fazer um exemplo. Guiado pelo Espírito de Deus, ele vai ao baile funk? Guiado pelo Espírito de Deus, ele anda pelado no meio da rua? Guiado pelo Espírito de Deus, ele posta foto pornográfica no Facebook, no WhatsApp? Ele posta foto pornográfica no Telegram, no Instagram? Não! Guiados pelo Espírito de Deus, ele não posta esse tipo de coisa, essas baboseiras, ele não posta nada disso. Guiados pelo Espírito de Deus, ele fala de Jesus, ele anda com Jesus e ele quer saber de Jesus. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Nós não somos escravos, nós somos livres para fazer o que quiser. Você tem um livre-arbítrio, mas você saiba usar o seu livre-arbítrio para agradar o nome do Senhor Jesus Cristo. Para outra vez estardes em temor, mas não recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Nós recebemos o espírito de adoção e de filhos, porque clamamos Abba Pai. Nós somos adotados, fomos adotados por Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Lá no fundo, muita gente que diz que é cristão, diz que é filho de Deus, mas no fundo ele sabe que ele não é, ele é criatura. Foi criado por Deus, diferente do filho. E se nós somos filhos, somos logo o quê? Herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Se padecemos as tribulações, as tentações da vida, a morte bateu na nossa porta, tudo isso, também nós vamos ser glorificados lá no céu. Padeceu aqui, tem um céu te esperando. Teu alvo é céu, Teu alvo não é terra. Carro, moto, mansão, tudo isso vai perecer. É bom ter isso aqui na terra, mas não tem que deixar essas coisas cobrir a sua vida. Nós vivemos num grande navio da vida. Que navio da vida é esse? Evangélicos, vamos lá. Nós estamos num grande navio e num mar. E se o mar entrar dentro do navio, o navio vai a pique, vai ao fundo. É assim mesmo um crente. Se ele deixar as coisas do mundo dominar ele, no dia da vinda de Jesus ele fica, o navio dele vai para o fundo. Nós vivemos nesse navio. Nós temos que estar atento à vinda de Jesus. Nós temos que estar atento àquilo que Deus tem para nos dar. Entendeu? Essa é uma pequena palavra. Vocês vão ver mais e mais e mais palavras minhas ainda. Deus me usando. Ore por mim, ore pela minha família. Nós estamos aqui numa grande luta contra a carne. E o seu pior adversário não é o seu vizinho que quer tentar te matar. Não é um traficante. O seu pior adversário é você mesmo. Você tem que vencer você mesmo. Você tem que vencer a dificuldade. Você tem que dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. E venhamos meditar nas palavras do Senhor. Amém, Jesus.